Wilma, sou professora de literatura e hoje iremos estudar o gênero literário épico, ou conhecido também como epopeia. O gênero épico ou epopeia são narrações de fatos grandiosos, centrados na figura de um herói. Define-se a epopeia como uma composição literária de natureza narrativa, com acontecimentos em que se misturam fatos comuns, lendas, mitos, heróis e deuses, numa atmosfera de maravilhoso. As lendas são narrações fantasiosas de cunho popular, enquanto os mitos são relatos sob forma às vezes alegórica, relativos a uma ordem do mundo anterior à atual e visando a representar e a explicar um fenômeno ou uma lei orgânica da natureza das coisas. Heróis são homens notáveis fora da média comum, de caráter superior, autores de façanhas extraordinárias ou heróicas. Maravilhoso é a interpretação dos planos natural e sobrenatural, com a intervenção de agentes sobrenaturais e deuses. A epopeia, como ficção, corresponde ao antigo instinto humano de ouvir e contar histórias. Assim, o núcleo inicial da epopeia é uma história popular, que por sua vez dá lugar à balada, que são pequenas narrativas expressas sob a forma lírica, historietas em verso. Vejamos, epopeia é uma narrativa de caráter sublime, em forma de poesia, que tem como eixo central a figura de um herói e façanhas grandiosas, misturando elementos da vida terrena com elementos lendários e mitológicos. É, portanto, um poema narrativo. A narração é feita em terceira pessoa de fatos passados, dividido em cantos ou livros marcados pela objetividade. Apresenta introdução, invocação, narração e epílogo. Homero, poeta épico, é autor de duas obras que influenciaram a literatura universal, Ilíada e Odisseia, ambas tendo como pano de fundo a Guerra de Troia. Virgílio foi um dos mais importantes poetas latinos de estilo erudito e evidente inspiração nas obras de Homero. Entre suas obras, destaca-se o poema épico Eneida, que narra a fundação de Roma e exalta a grandeza do Império Romano. Os heróis virgilianos são corajosos e piedosos. Costuma-se dizer que os versos de Virgílio apresentam três palavras de ordem: virtude, justiça e piedade. Camões foi o autor do mais importante poema épico escrito em língua portuguesa, Os Lusíadas, publicado em 1752. O termo Lusíada significa lusitanos. O herói é o Vasco da Gama, comandante da expedição marítima que descobre o caminho para as Índias em 1498. Uma observação muito importante. Com o romantismo, no final do século XVIII e no início do século XIX, atendendo às expectativas de um novo público leitor, o gênero épico ganha novos contornos e resulta na narrativa de ficção, sendo o romance sua manifestação mais exemplar. Dependendo da estrutura, da forma e da extensão, as principais manifestações narrativas são o romance, a novela e o conto. Em qualquer dessas três modalidades ocorrem representações da vida comum de um mundo mais individualizado, mais particularizado. A narrativa, ou melhor, todo texto que apresenta a predominância de sequências narrativas, é um relato centrado em um fato ou acontecimento em que há personagem ou personagens atuando e um narrador que relata a ação num espaço e tempo determinados. A narrativa pode ser dividida em dois grupos: as narrativas não ficcionais, que narram fatos do mundo real, e as narrativas ficcionais, que narram fatos do mundo imaginação. A narrativa tem como ponto de partida uma situação inicial que se desenvolve para chegar a uma situação final
diferente da inicial. Portanto, há uma situação inicial, um conflito, clímax, desfecho e situação final.